Eu confesso a você que o vídeo de hoje será um pouco duro e talvez você não tenha coragem de assisti-lo até o final, mas eu preciso fazer esse vídeo para ajudar a você a fazer uma coisa em especial, a avaliar o seu comportamento. Se o seu comportamento nesta crise econômica e política nas quais estamos vivendo, se o seu comportamento tem sido de um ímpio ou um comportamento de um cristão. Neste vídeo, eu quero ajudar a você a perceber se diante dessas circunstâncias, especialmente políticas do nosso país, você tem sido um instrumento de Deus ou um instrumento do diabo nas redes sociais. E por isso, eu decidi fazer uma avaliação de 16 comportamentos ímpios ou posturas ímpias da parte de ímpios e também de cristãos, entre aspas, no atual cenário político e econômico brasileiro. Talvez alguns de nós nos enquadremos em um ou em mais desses comportamentos, mas o mais importante é termos humildade o suficiente para deixarmos que a Bíblia aponte tais comportamentos ímpios e humildade suficiente para que o Espírito Santo mude-nos, para que deixemos de lado esse tipo de coisa, a fim de que possamos testemunhar melhor acerca daquilo que cremos e naquilo que acreditamos. Quando eu vejo as manifestações políticas contra ou a favor de candidato A, candidato B, do presidente ou de deputados, eu percebo nas redes sociais que tanto cristãos como não cristãos estão fazendo, na verdade, um desfavor para o país, para si mesmos e para Deus. Um desfavor para o país porque as brigas e discussões não têm levado a resolver nada dos nossos problemas. Para si mesmos porque quanto mais eles brigam e mais palavras negativas emitem dos seus lábios, mais atraso estão trazendo para a própria vida e para a vida das pessoas. E desagrado a Deus, obviamente, porque Deus, tendo a sua essência como amor, como diz 1 João 4, 8 e 16, ele não se agrada de tipo de palavreado mal educado, odioso, e que não leva em consideração os sentimentos das outras pessoas. Qual é o primeiro comportamento ímpio que eu tenho percebido tanto em não cristãos como em cristãos? Primeiro é uma polarização idiota. Você percebe um fenômeno muito interessante. O Brasil ele está literalmente polarizado, dividido. Mas o problema maior não é esse. O problema maior que esse tipo de polarização que está acontecendo no Brasil faz com que aqueles que não são de determinado partido ou determinada linha política torçam contra aquele que está no governo, não é? E aqueles que apoiam quem está no governo muitas vezes também adotam uma postura assim, de torcer contra o outro para ver se o outro se arrebenta. Mas o que eu percebo atualmente, né, é que há uma torcida de uma parte significativa de pessoas para que o Brasil vá mal, para que economicamente o país quebre, para que politicamente o país seja um desastre, porque preferem ver o país numa miséria, numa tragédia, do que ver o país crescendo, independente da pessoa que esteja administrando o país. Então, de acordo com a Bíblia, com o texto que eu vou ler agora, que se encontra em Filipenses 2, verso 2, esse tipo de polarização com certeza ela é idiota, né? Ela não contribui em nada para o crescimento da própria pessoa, para o crescimento do país E nós só percebemos na internet pessoas reclamando e falando palavrões, mas ninguém apresenta solução nenhuma, né?
Dar opinião é muito bom e até fácil, nós vemos na era da opinião. Agora, e soluções? Quantas soluções se tem apresentado? Quase nada, né? O ser humano, infelizmente, boa parte, fala pelos cotovelos, né? E Filipenses capítulo 2, verso 2 diz assim, ó: então, cumulai a minha alegria, vivendo em pleno acordo. Tende um mesmo amor, um mesmo coração. Procurai a unidade. Não façais nada por rivalidade, nada por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós. Isso está longe de acontecer no Brasil, no cenário político atual. Na verdade, não se busca uma unidade, mas apenas rivalidade. Se busca vanglória, não há humildade e não há consideração dos outros como superiores a nós mesmos. Ou seja, cristianismo zero na postura de muitos cristãos que têm aí exagerado na forma como se manifestam, como manifestam as suas posturas políticas. Então, o primeiro comportamento ímpio que se percebe na internet é uma polarização idiota. O segundo comportamento ímpio é a falta de oração e de cristianismo. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, pois, eu recomendo que se façam pedidos, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Eis o que é agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui diz que entre nossas orações deveriam estar os reis, aplicando a nossa realidade, o nosso presidente, as autoridades. Agora, uma coisa curiosa, né? Se um presidente de outro partido estivesse no comando, aí se oraria por ele, da parte de muitos, né? Mas como não é o da preferência, então não vamos orar por ele, vamos torcer que tudo dê mal, que tudo dê errado, não é? Para que a pessoa saia de cena. Sabe, esta postura de não orar por todos os governantes, independente do partido que eles sejam, é uma postura anticristã. Eu me recordo muito bem, né, que todos os anos, né, em que partido de esquerda dominou, né, o Brasil, dos muitos pecados que eu cometi, graças a Deus, este de desejar o mal para um governante, mesmo que eu não apoie a ideologia dele, isso eu nunca fiz. Porque eu comecei a pensar o seguinte: se eu desejar mal para este governante ou para esta governanta, eu não estarei sendo cristão. Eu tenho que desejar o bem para todos. Independente de quem esteja no poder, eu tenho que pedir a Deus para que dê discernimento a essa pessoa e comande o país com sabedoria. Então, esse é o desejo de Deus para o cristão. Não é? O cristão, ao invés de querer que um governante seja destruído ou desmoralizado, ele tem, ao contrário, que orar por esta pessoa. Então, infelizmente, há uma incoerência no comportamento de muitos, né, com aquilo que um cristão deve de fazer, de acordo com 1 Timóteo 2, 1 e 2. O terceiro comportamento ímpio, né, que eu percebo nas redes sociais é a falta de autoanálise, né? Eu posso até estar exagerando, é uma falta de um comportamento ímpio. Eu considero ímpio porque não é simplesmente a falta de análise, é a falta de análise e a acusação aos outros. Por isso que eu classifiquei isso, tá? Mas é uma postura totalmente, na verdade, imatura e revela a falta de maturidade emocional mais do que impiedade, obviamente. A Bíblia diz que ao invés de analisarmos a vida dos outros e antes de fazermos uma análise daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, na nossa sociedade, nós precisamos parar para analisarmos a nós mesmos.
para vermos se os nossos sentimentos reprimidos e traumas não resolvidos estão influenciando as nossas posturas políticas extremadas, tá? E alguns textos que nos convidam a uma autoanálise, ao invés de ficarmos analisando os outros, né? Encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, né? Que diz o seguinte: se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lógico, aqui está num outro contexto, não é? No contexto da ceia do Senhor, como estava sendo celebrada de forma errada em Corinto. Mas um princípio que pegamos aqui, né, no versículo 31 é o seguinte: que se nós examinássemos mais a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus. Quando você para de se autoanalisar para analisar os outros, Deus vai julgar você. Porque em Mateus 7, 1 e 2 Deus diz assim: hipócrita, por que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se há uma trave, uma viga inteira no seu olho? Né? Então nós precisamos fazer uma autoanálise. E esta autoanálise é importante porque ela pode nos mostrar o que está por trás desse tipo de comportamento agressivo e mal educado na internet. Além disso, esta autoanálise pode nos dizer o que está por trás da nossa ira contra um certo líder governamental. Será que também não há questões resolvidas, ou melhor, não resolvidas, que precisam ser extravasadas num consultório de psicoterapia para que a pessoa possa resolver essas questões e assim parar de brigar com a vida, com ela mesma e com os outros? Eu queria recomendar para você um livro. Tem um livro que o título é O Despertar do Tigre, Curando o Trauma. Esse livro é de Peter Levine e ele foi publicado pela Sumos Editorial. É um livro muito interessante que ajuda você a entender que pode haver um tigre interior dentro de você querendo extravasar um ódio, uma raiva pelas frustrações, pelos traumas, pelos maus tratos, pelos abusos, pelas negligências pelas quais passou durante a sua infância e adolescência. Eu creio que lendo um livro desses e se libertando disso, você não vai manifestar tanto ódio, tanta raiva, não vai desejar tanto mal para o governante do seu país, porque você vai ter tirado esse ódio dentro do coração que está lhe impulsionando a agir de uma forma totalmente anticristã e até mesmo ímpia. Outro comportamento tenebroso que se percebe, que é o quarto comportamento, é a falta de senso crítico. Infelizmente, as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer besteira, né? Qualquer besteira que faça bem para elas ou que esteja de acordo, obviamente, com as suas ideologias ou suas preferências. Entretanto, isso não contribui em nada para o nosso desenvolvimento intelectual e muito menos para a nossa saúde emocional e espiritual. Nós precisamos ter senso crítico e examinarmos as coisas para vermos se realmente aquilo que dizem está ou não de acordo com os fatos. E não deveríamos tirar conclusões precipitadas sem antes deixarmos que o tempo nos mostre. Então em 1 Pedro 2,1 lemos o seguinte: rejeitai, portanto, toda a maldade, toda astúcia, toda forma de hipocrisia, inveja e maledicência. Quando o indivíduo tem senso crítico, ele não é hipócrita, ele não manifesta inveja, ele não vai fazer uso da maledicência, porque ele analisa os fatos. Ele não é uma marionete nas mãos da mídia, deixando que a mídia formate a mente dele para que ele pense como a mídia quer que ele pense. Então tenha senso crítico, não é? Para que você possa avaliar as coisas por você mesmo, ter as suas próprias conclusões, independente de influências externas, não é? Quinto comportamento que eu posso lhe dizer que eu considero ímpio pelos resultados, né,
que tem gerado, especialmente no Brasil, é a falta de leitura e de ocupações úteis. Pode ter certeza que se aqueles que brigam na internet, xingam e desejam o mal para as pessoas, inclusive para o governo do país, dedicassem mais tempo durante a quarentena para lerem bons livros e se ocuparem em coisas úteis, eles não estariam fazendo isso. É justamente a falta de ocupação que faz da mente a oficina do diabo, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Sem contar que a falta de leitura é a grande responsável pelo analfabetismo funcional que domina o nosso país, né? Há muitas pessoas ignorantes no trato para com as outras, porque elas não desenvolveram a educação e nem inteligência emocional através de boas leituras. E o analfabetismo funcional é grave. Pode ter certeza que há mestres e doutores também que são analfabetos funcionais, porque leem algo e não entendem. Então você e eu deveríamos, neste caso, seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem inspirado, segundo nós cremos, nós cristãos, né? Ele era inspirado pelo Espírito Santo. Só que mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo sentia a necessidade de ler. E se um homem inspirado sentir a necessidade de ler, como que você e eu vamos nos dar ao luxo de não lermos? Quando eu falo ler, é ler livros de verdade. Não é ficar aí só buscando postzinhos na internet, imagens nas redes sociais. Não, é ler, é sublinhar, é escrever, é avaliar criticamente a obra de um autor. Isso que é ler. É avaliar o que o autor está dizendo nas entrelinhas. Ok? E aqui, Paulo disse em 2 Timóteo 4,13 o seguinte, falando para Timóteo: quando vieres, traze o manto que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, um homem que era inspirado e que era do nível intelectual e cultural de Paulo, ele sentia a necessidade de livros. Então você, que não é inspirado, você é obrigado a sentir mais necessidade ainda de leitura. Então, ao invés de passar tempo na internet brigando e defendendo ou acusando A, B ou C, vá ler bons livros, né? Vai ler a Bíblia, livros sobre a boa psicologia, livros de empreendedorismo, livros... Não importa a área em que você mais atua, por exemplo, faça um curso online, capacite-se mais, né? E aí, obviamente, tendo um hábito de leitura, você vai saber pensar mais criticamente, que foi a orientação anterior. Você vai conseguir fazer melhor uma avaliação de todas as notícias que são dadas na televisão, na internet, na TV, não é? E assim você não vai ser uma marionete nas mãos, não é, de uma minoria, tá? Sexto comportamento que eu percebo, né, que está sendo extremamente prejudicial para o povo brasileiro, é a falta de inteligência e equilíbrio emocional. Falta de inteligência emocional e de equilíbrio, né? Quando a pessoa não tem inteligência emocional, ela não sabe administrar as suas próprias emoções. E ela não sabe separar as coisas, né? Ela não consegue, por exemplo, perceber que quando ela deseja o mal de um governante, né, ela está desejando o mal de uma pessoa que para ela é inimiga, mas que na verdade ela nunca, talvez nem tenha visto na frente. Sem contar que Cristo diz em Mateus 5, né, 44 a 48, para amarmos os inimigos. Que tipo de amor é esse? Né? Não é gostar dos inimigos como dos amigos, mas amar os inimigos é você não pagar o mal com o mal. Esse é o contexto de Mateus capítulo 5. Então, o que a Bíblia diz sobre a importância da inteligência e do equilíbrio emocional para nós evitarmos problemas e até doenças para a nossa mente e também para evitarmos problemas em nossos relacionamentos, tá? Vou ler aqui para você Provérbios 3, 21 a 24, que diz assim: meu filho, conserva a prudência e o discernimento sem jamais perdê-los de vista.
Eles serão vida para a tua garganta e ornamento para o teu pescoço. Assim caminharás com segurança e teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não terás sobressaltos, e uma vez deitado, suave será teu sono. Então perceba, se nós formos prudentes no falar, né, no agir, até mesmo o nosso sono será melhor e mais reparador. Outro texto interessante, Provérbios 29, verso 11, que diz o seguinte: o insensato, ou seja, a pessoa sem juízo, libera todas as suas paixões, sua raiva, seu desgosto, seu xingamento, né? O sábio as domina e acalma. O que isso está dizendo para nós? Que aquele que vai na internet cuspir todo o seu lixo emocional em cima das pessoas, não importa quem seja, ele é um tolo, ele é um insensato, ele não tem juízo. Porque Provérbios 29, 11 diz que o insensato ou o tolo libera suas paixões, mas em contrapartida, o sábio as domina e a acalma. É uma coisa fácil? Claro que não é. Especialmente as pessoas que têm um comportamento mais colérico. Agora, a sabedoria não está na quantidade de palavras que você fala, está no tipo de palavras que você deixa de falar. Aquelas que ferem, aquelas que magoam, aquelas que destroem e que não constroem. Tá? Eu sugiro para você, para a questão do desenvolvimento da inteligência emocional, eu sugiro a leitura de um livro, que é Domínio Emocional. Na verdade não é sobre inteligência emocional, é sobre domínio emocional. O livro Inteligência Emocional também eu vou indicar, que é o seguinte: Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, de Daniel Goleman, tá? Esse livro é da editora Objetiva e seria muito importante você ter esse livro, porque ele ensina a desenvolvermos a inteligência emocional a fim de nós nos relacionarmos melhor com as pessoas e com a vida. E neste livro, por exemplo, ele ensina, não é, que quando você tem inteligência emocional, você diminui os níveis de estresse e ansiedade, você tem menos discussões em seus relacionamentos familiares e profissionais. Quando você desenvolve inteligência emocional, você tem maior empatia pelo próximo, você tem mais equilíbrio emocional, mais clareza nos objetivos de vida e capacidade de tomada de decisão. Além disso, a inteligência emocional possibilita a melhor gestão do tempo e aumento da produtividade, aumenta o nível de comprometimento com suas metas e maior autoestima e autoconfiança. Então, esse tipo de comentário que eu vejo, essa postura ímpia de muitos, revela claramente que a inteligência emocional é zero. Então a leitura do livro de Daniel Goleman seria muito interessante para lhe ajudar nisso, assim como tem me ajudado também. E um outro livro, que aí fala sobre o domínio das emoções, eu recomendo o livro Domínio Emocional em uma Era Exponencial. Como controlar suas ações e reações e abrir-se a uma vida extraordinária. Esse livro é de Lois Borlamack e foi publicado pela editora Merop. Então é um outro material muito útil. 7 comportamento ímpio que eu tenho percebido na internet. Com isso eu vou finalizar porque o vídeo já está em 20 e poucos minutos. Vou ler mais alguns e depois eu vou fazer um outro vídeo para terminarmos esta série. O 7º comportamento ímpio que eu tenho percebido, tanto da parte de cristãos como não cristãos, é o seguinte: falta de bondade. Você percebe claramente nos comentários, né, que as pessoas literalmente desejam o mal do próximo. Como aquilo que eu falei anteriormente, quando certo presidente, como no nosso caso temos o presidente Jair Bolsonaro, assumiu, não é, o comando do país, não é do agrado de uma boa parcela do país, então se deseja o mal para ele. Se deseja que ele se arrebente, não é, a fim de que, quem sabe, a outra linha política domine. Mas eu quero falar que o erro também está do outro lado, não é? Quando, por exemplo, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva estavam no comando do país, quem é da outra ala, né, também não deveria desejar o mal para eles.
Especialmente quem é cristão, né? O cristão, mesmo que não concorde com o presidente ou a presidente A ou presidente B, ele não pode desejar mal para as pessoas. Se você está fazendo isso, eu posso garantir para você, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Ou você estuda muito pouco a Bíblia. Porque se estudasse mais, a Bíblia já teria desenvolvido em você um outro tipo de caráter. Esse texto, que é muito importante, se encontra em Provérbios 24, 17 e 18, que diz o seguinte, ó. Provérbios 24, 17 e 18. Não te alegres com a queda do teu inimigo, nem exultes quando tropeçar. Não suceda que vendo isso o Senhor se desagrade e do outro desvie sua cólera. Que texto forte, não é? Esse texto diz duas coisas. Primeiro, que você não deve se alegrar com a queda do seu inimigo ou do seu adversário político, e você não deve exultar quando ele tropeçar. E por quê? Porque se o Senhor ver isso, ele vai desviar a cólera para o seu lado. Então Deus detesta quando alguém ri da queda, das tragédias, daquilo de ruim que acontece para as pessoas, não importa quem seja. Ok? Outro comportamento ímpio e diabólico que eu percebo nas redes sociais, tanto da parte de cristãos como não cristãos, é o ódio pecaminoso. O ódio pecaminoso é aquele em que você direciona a energia da raiva contra a pessoa, ao invés de direcionar a raiva, a ira, para a resolução do problema. A ira em si não é pecaminosa, né? Por exemplo, Efésios 4, 26 e 27, Paulo diz ali, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível ficar irado e não pecar, porque a ira é um sentimento. É um sentimento de proteção. Ela vai me dizer, vai me mostrar se a minha integridade física e emocional estão sendo, diríamos assim, agredidas ou não. Tá? Agora, quando eu direciono isso para pessoas, este ódio é pecaminoso. E a Bíblia compara isso, sabe o quê? Ao assassinato. Lógico que o ódio pecaminoso não tem a mesma gravidade de um assassinato, né? É comparado ao assassinato, mas não tem a mesma gravidade do que lá e matar a pessoa. Mas se é comparado a um homicídio, mesmo que seja um pecado menor, diríamos assim, deveríamos ficar atentos a esse texto. Eu percebo que muitos, eu tenho conhecidos, para você ter uma ideia, que deixaram de conversar com grandes amigos porque o amigo não tinha a mesma postura política que ele. E alguns deixaram até de frequentar a igreja porque aquele indivíduo que tem uma postura diferente está frequentando a mesma igreja. Isso é uma vergonha, né? Veja o que diz 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. E como sabeis, nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. Então, se você odeia alguém, se você não consegue pedir para Deus assim, Senhor, mesmo que eu não goste desse político, mesmo que eu não goste dessa representação, mesmo que eu tenha raiva de certas coisas que são feitas, Senhor, me ajude a não odiar a pessoa. Nós temos que aprender a separar a pessoa de suas ideias. Porque o ódio pecaminoso é considerado um assassinato. Né? É aquele que odeia um homicida e vai prestar contas a Deus. Tá? Queridos, eu falei aqui de 10 comportamentos ímpios e diabólicos que têm sido adotados tanto por cristãos quanto por não cristãos. No próximo vídeo eu vou falar dos outros 6. Esse vídeo já está aqui em quase 30 minutos. E depois eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você o link para que você possa acessar esses 16 pontos no meu site, leandroquadros.com.br, e para que você possa ter todos esses textos bíblicos, bem como os livros que eu aqui indiquei, tá? E eu quero aproveitar a oportunidade para lhe convidar também. Nós estamos agora em maio, vamos fazer um novo lançamento da segunda turma de um curso sobre adolescência. Se você quiser que o seu filho aprenda a ter uma adolescência fluida e de qualidade,
É uma grande oportunidade de você inscrever-se, porque nós faremos 4 aulas gratuitas para depois apresentarmos um curso sobre adolescência. Faremos 4 aulas gratuitas sobre adolescência. Eu tenho a certeza que vão lhe ajudar e muito a direcionar o seu filho e a sua filha nesta vida de uma forma que agrade a Deus. Tá bom? Este link para inscrição também está aqui na descrição do vídeo. Eu desejo que Deus abençoe a você, lhe ajude a refletir nisso que eu falei. Sou um grande pecador como você. Algumas coisas que eu escrevi aqui se aplicam a mim também. Mas precisamos ter humildade e permitirmos que a palavra de Deus mude o nosso coração, mude as nossas ideias. Do contrário, a Bíblia não servirá para nós como deveria, né? Nós não podemos ter a Bíblia simplesmente como um livro de enfeite. Nós temos que lê-la, estudá-la e pedirmos que o Espírito Santo implante seus princípios no nosso coração. No próximo vídeo eu vou abordar os últimos 6 comportamentos ímpios que têm sido adotados, infelizmente por cristãos e não cristãos, e por religiosos ou não religiosos em geral. Daqui ninguém escapou, seja cristão, seja ateu, seja agnóstico, seja espírita, não importa. Infelizmente, muitos que representam essas várias denominações acabaram cometendo e acabam cometendo esses comportamentos ímpios e malignos e perversos na internet, na forma de tratarem com as pessoas. Deus aguarde a você, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.